"Mamãe, papai está aí com uma mulher", disse o filho. Samantha olhou longamente para o quadro em uma moldura preta pendurada na parede. Incapaz de conter a dor emocional que sentia, ela continuava a chorar. Meio ano antes, seu amado marido Michael morreu em um terrível acidente de carro, naquela fatídica noite em que ele havia perdido o controle do veículo e caído no rio. O carro foi encontrado apenas 3 dias depois, pois a corrente naquele local era particularmente forte, o que complicou significativamente o trabalho das equipes de salvamento. Quando o carro, totalmente amassado, foi recuperado do fundo do rio, o corpo do seu proprietário não estava lá. Naturalmente, muitos dos especialistas em buscas assumiram que o corpo foi arrastado pela corrente do rio, o que ampliou significativamente a área de busca e dificultou bastante as chances de encontrar o corpo de Michael. Eles procuraram o corpo de Michael por cerca de um mês inteirinho e, mesmo assim, ainda não conseguiram encontrá-lo. Para os especialistas em resgate, não havia dúvidas de que o jovem empresário tinha morrido, pois seus pertences pessoais, sua pasta e seu celular foram encontrados no carro afundado. Samantha, ainda sofrendo bastante pela perda do marido, não conseguia aceitar aquilo que havia acontecido. Ela sentia que estava vivendo como se estivesse em um pesadelo horrível. Parecia que se ela pudesse simplesmente abrir os olhos, tudo isso desapareceria. O casamento deles tinha durado 6 anos e estava cheio de amor e compreensão. Eles também tinham um filho pequeno, Ethan, que era seu orgulho e alegria. Seus amigos e vizinhos invejavam isso, porque o menino de 6 anos era incrivelmente inteligente para sua idade. E mais do que qualquer coisa no mundo, ele adorava ler e conhecia muitas músicas e histórias curiosas. A primeira coisa que ele sempre fazia era discutir o livro que acabava de ler com seu pai, pois ele estava sempre querendo saber sua opinião sobre as coisas. O garoto idolatrava o pai, mas infelizmente agora ele vive sentado na cozinha, com lágrimas nos olhos, lembrando do homem desaparecido. Samantha se lembrava dos tempos maravilhosos antes da tragédia chegar. Lembrava de sua família nos tempos em que tudo ainda estava bem e sua vida estava planejada para ser muito boa e feliz pelos próximos 100 anos ao lado de Michael e de Ethan. Michael era um homem de negócios bem-sucedido que ganhou tudo graças ao seu extraordinário intelecto e determinação. A fortuna do homem o colocou automaticamente ao lado de algumas das pessoas mais bem-sucedidas da capital. Mas após sua trágica morte, descobriu-se que o dinheiro foi retirado de suas contas bancárias não muito antes do horrível acidente. Além disso, o jovem empresário não vendeu apenas seu negócio para seus concorrentes, ele também tirou um empréstimo com juros altos do banco. A parte mais dolorosa para Samantha era que ela não sabia nada sobre nada disso. E agora ela não podia acreditar que seu marido fez a ela e seu filho falirem assim tão de repente. Como isso poderia acontecer, Michael? Por que você tirou todo o dinheiro e vendeu o negócio? Por que você precisava fazer isso comigo e com seu filho? Sussurrou a viúva miserável, enquanto não parava de chorar silenciosamente para não acordar o filho. O verdadeiro problema começou um mês antes, quando Samantha recebeu uma ligação do banco e foi informada de que a data de vencimento do empréstimo havia passado e ela precisava fazer um pagamento urgente. A fim de adiar o pagamento da prestação principal, pois a viúva não tinha esse dinheiro, a mulher começou a alimentar um ressentimento em relação ao seu marido, enquanto pensava em alguma forma de contornar aquela situação.
Depois daquela confusão, tudo se emaranhou em uma bola de medos e problemas, que transformou a vida de Samantha num inferno. Além de tudo isso, a mulher não sabia como dizer a seu filho que seu pai não estava vivo e que ele não voltaria da sua viagem de negócios. Agora, as ligações do banco ficaram mais insistentes e até cartas sobre isso chegavam no correio, tudo sobre o pagamento do empréstimo. Mas mesmo assim, Samantha não poderia desistir. Com muito esforço, a pobre mulher conseguiu pegar emprestado algum dinheiro de seus pais e vender o seu carro, o que mal foi suficiente para fazer o pagamento exigido. Só se podia imaginar o quanto aquilo custou para uma mãe solteira com uma criança pequena conseguir isso em meio a tanto caos. Uma vez, tendo deixado Ethan sozinho em casa com mais um livro, Samantha foi ao supermercado buscar algo para o jantar. Mas quando voltou para casa, meia hora depois, percebeu imediatamente que algo terrível havia acontecido. Tudo na casa foi virado de cabeça para baixo, o que implicava que alguém estava procurando algo. Mas o pior ainda estava por vir. Samantha encontrou o quarto de seu filho vazio. Ethan, onde você está? A jovem mãe gritou, sua voz tremendo mal conseguiu ficar de pé, desesperada para encontrar o garoto. Mas tudo o que ela recebeu em resposta foi um silêncio completo, que foi ocasionalmente interrompido pelo tic-tac do relógio na parede. Naquele momento, o telefone tocou. Tropeçando em todas as coisas que estavam espalhadas pelo chão, Samantha se apressou em pegar o telefone para saber se era seu filho. A mulher ficou surpresa ao ouvir a voz de uma pessoa desconhecida do outro lado da linha, falando com ela como se nada houvesse acontecido. Oi, Samantha. Você deve estar surpresa ao receber essa ligação. Seu marido me deve muito dinheiro, sabia disso? 3 anos se passaram e eu ainda não ouvi nenhuma notícia dele, mas não estou acostumado a perder dinheiro. E por isso, seu filho terá que ficar comigo por enquanto. E é claro, até que você me pague toda a quantia com juros, ele não poderá voltar para casa. Disse o homem do outro lado da linha e desligou. Samantha ficou chocada com aquela ligação, tão chocada que ficou completamente paralisada por alguns minutos. É claro que ela já tinha percebido que seu marido pediu dinheiro emprestado a algumas pessoas perigosas, pessoas que não viam a vida humana como algo tão valioso. Samantha se dirigiu para a delegacia de polícia mais próxima e lhes contou tudo o que havia acontecido. O policial de plantão enviou a mulher preocupada para o oficial que trabalhava no departamento de crime organizado, Steven. Tendo ouvido a história confusa de Samantha, o policial a acalmou e prometeu ajudar. Steven começou a lembrar muito bem do caso envolvendo a misteriosa morte de Michael, pois ele foi praticamente o único no departamento que pensou que ele ainda poderia estar vivo. Mas é claro que ninguém ouviu o jovem policial na época. Para ajudar Samantha, Steven se pôs a planejar uma operação especial para deter as pessoas que raptaram o pequeno Ethan. Felizmente, tudo ocorreu bem e o rapaz estava ileso. Ethan nem sequer entendeu realmente o que tinha acontecido. Tudo parecia uma aventura para ele, como em um de seus livros. Os criminosos detidos foram imediatamente levados sob custódia, pois eram culpados do crime. Isso iria levá-los a vários anos de prisão. O único pesar foi que eles, mesmo resgatando Ethan, ainda não obtiveram nenhuma pista do que havia acontecido com Ethan. Tudo isso ainda não ajudou a esclarecer as estranhas circunstâncias que envolveram a morte de Michael. 3 anos se passaram, durante os quais Samantha pagou todas as contas de seu marido e começou uma nova vida. Claro que foi muito difícil, mas a pobre viúva não teve outra escolha. Samantha ficou amiga de Steven, que continuou a trabalhar no departamento de crime organizado.
Os dois imediatamente gostaram um do outro e era óbvio que a amizade poderia se transformar em algo muito mais interessante a qualquer momento, dando-lhe uma esperança de novamente encontrar um verdadeiro amor. Em algum momento, Samantha decidiu realizar um dos sonhos de Ethan e levá-lo para ver o oceano. Então ela planejou umas férias em um dos resorts mais legais que ela conseguiu pagar, tendo contado com o apoio de Stephen, que se ofereceu para vir com eles. Quando a mulher contou a grande notícia para o seu filho, o garoto mal conseguiu conter a animação. Eles então foram em direção ao resort dos sonhos e assim conheceram o sol suave e praias de areia quente banhadas pela poderosa água do oceano. Steven, Samantha e Ethan pedalaram as bicicletas aquáticas, foram mergulhar, jogaram e correram na praia. Mergulharam e simplesmente se divertiram de montão neste paraíso. As férias voaram e agora era a hora de voltar para casa. Depois de se sentir confortável em seu assento na classe econômica, Samantha relaxou e tentou dormir. Descansar um pouco, pois merecia. Mas isso só durou até ela ser surpreendida quando Ethan se aproximou dela e tocou levemente sua mão. "Mãe, eu vi o pai lá dentro com uma mulher", disse o menino apontando preocupado para a área da classe executiva. Preocupada com aquilo, ela tentou dizer ao filho que aquilo não passava da imaginação fértil do garoto. Mas o coração de Samantha batia ansiosamente enquanto Ethan insistiu que foi realmente seu pai quem ele viu. Ninguém mais estava olhando para Stephen, que se sentou na fila ao lado. Samantha pediu a seu filho que lhe mostrasse onde seu suposto pai estava. Para sua surpresa, Ethan a levou confiantemente na área da classe executiva, onde Michael estava sentado ao lado de uma bela mulher, dona de pernas longas e uma sensualidade impressionante. Ao ver sua ex-mulher e filho, o rosto do homem imediatamente mudou e ficou pálido. E em seguida, tomando sua amante pela mão, Michael tentou fingir que nada estava acontecendo. Mas é claro que ele não teve sucesso. Samantha perdeu a calma e começou a gritar furiosamente com aquele homem por causa de tudo que ele havia provocado na vida das duas pessoas. Michael tentou expressar uma surpresa genuína em resposta às acusações de Samantha, mas Steven, que acabara de chegar perto deles, não permitiu que ele o fizesse. Steven rapidamente deu voz de prisão a Michael e disse que ele seria levado para dar esclarecimentos no tribunal por tudo aquilo que havia acontecido. Depois de ouvir as palavras de Steven, Michael, que parecia ter ficado menor ainda, entendeu que seu esquema tinha sido descoberto e que não valia mais a pena fingir, já que se revelou um pouco mais tarde que Michael apenas encenou propositadamente sua própria morte para fugir com sua amante e com o dinheiro. O marido infiel usou o dinheiro do empréstimo e não ajudou sua família nem sequer uma vez, nem os deixou saber que estava por perto. Quando o avião pousou, Michael foi condenado e mesmo ficando longe dele, Samantha e Ethan conseguiram prosseguir com suas vidas, que estava muito melhor sem aquele homem que apenas lhes causou problemas. Esse é um recomeço para a família. Se você gostou dessa história emocionante e cheia de reviravoltas, não se esquece de curtir o vídeo e de ativar as notificações clicando no sininho. Nos vemos na próxima história.